Então, Miguel, a mensagem que eu deixaria é que essas pessoas, né, tenham a resiliência de continuar em frente. Muitos casos, né, de pessoas que entraram em contato comigo pensando em desistir do tratamento, que desistiram porque não tiveram motivação, não tiveram alguém ou pessoas para ajudarem elas a seguir em frente. E eu falo, né, a esse ouvinte, né, ou essa pessoa que está nos assistindo, que continue em frente, né, assim como o Atlas Hipcast, né, ajuda essas pessoas, sempre leva essa resiliência, né, de continuar em frente. Continue em frente, não pense em desistir, né, sonhe grande, né, como você até disse, né, a energia que a gente gasta sonhando pequeno, é melhor sonharmos grandes. Boa noite, bem-vindos. Atlas Lipcast, mais um Lipcast Latitude. Cá estamos nós para a nossa segunda 9h30. Oi, Olá, Mai, tudo bem? tudo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches a todos nossos amigos. Graças por vir. Bem-vindos a todos os nossos amigos, bem-vindos a todas as pessoas que nos acompanham regularmente no nosso segunda 9h30, que começa às 18h30 no Brasil, mas que começa um pouco mais cedo em outros países, como a Venezuela. Que horas é que começa na Venezuela? Mais Às 5h30 da tarde. 5h30? Temos uma hora de diferença. Uhum. Boa. Então, temos segunda às 5h30 na Venezuela, temos segunda às 6h30 no Brasil e temos segunda às 9h30 em Portugal, na Europa Ocidental. E para o resto do mundo, 16h31 em Tampa. Ah, Boa ótimo. noite, bem-vindos, bem-vindos. E assim vamos começar hoje um episódio muito especial, não é, Tia Mai? Vamos começar um episódio que nós estávamos muito ansiosos que chegasse esse dia. Vamos ter aqui um convidado absolutamente incrível. Uma pessoa que eu já sigo nas redes sociais há muito tempo e que a gente vai chamar daqui a 2 minutinhos para entrar aqui, quando as pessoas estiverem já preparadas para o receber, assim, com um uhul! Isso, e 4h30 da tarde na Colômbia. Olá, doctor. Bienvenidos a todos, de todas as latitudes. Muito bem-vindo, Ok. Dr. Daniel. Então, antes de o nosso convidado entrar hoje, eu quero fazer uma definição dele. Assim, é bem difícil escolher só uma palavra, né? Tanto para ele quanto para todos os convidados que a gente já tem, assim, na lista aqui para chamar com a gente. Então, mas eu decidi uma palavra, mas sério, foi difícil, porque ele é muito incrível. E todos vão ver isso. Então, antes de chamar ele, eu vou falar a palavra que eu escolhi para definir, tá? E essa palavra é resiliência. Resiliência é a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Um comportamento resiliente conta com 2 fatores: crise e superação. A pessoa resiliente é aquela que compreende o problema que está diante dela e mobiliza seus recursos para superá-los. Isso não significa que o indivíduo resiliente seja invulnerável ou blindado. Não se trata de sempre sair ileso de uma situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente e sair dela fortalecido. Então, dito isso, seja bem-vindo o nosso convidado, Yarley Bermudes. Que já não é surpresa. Exatamente. Aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu penso que já estará. Aqui está ele. Oi. Bem-vindo. Boa... Como é que vai, Yarley? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora.
Melhor agora? Então, estou vendo aqui que tem algumas pessoas que falam que travou. Queria saber se está tudo bem, está tudo certo? Todo mundo consegue nos ouvir. Escrevam aí no chat se conseguem ouvir, por favor. Se está com um áudio legal. E Arley, consegue nos ouvir bem você? Tá com um pouquinho de delay, não tá, May? Para vocês também? Tá, também. Eu consigo te escutar, mas trava. Nós estamos com um pouquinho de delay, Arley, por isso não tem problema nenhum. A única coisa que a gente vai fazer é ter atenção que, quando a gente falar aqui, a gente vai dar um tempinho que é para chegar à tua resposta e fica tudo bem, as pessoas vão compreender, porque eu já vi aqui que as pessoas estão ouvindo legal, é só a gente conciliar bem esse intervalinho de tempo que vai dar assim esse intervalo entre aquilo que a gente diz e aquilo que o Yarley disser. E assim, quando o Yarley termina de falar, a gente espera um pouquinho para poder não perder o encadeamento. Yarley, muito bem-vindo. Eu sou o Rony Fúfuro, sou teu fã. Já há algum tempo que eu te acompanho nas nossas andanças aqui pelo mundo digital. Eu sei que a Tia Mai já te acompanha também há muito tempo, vocês já se conhecem. E eu queria te dizer que é uma honra muito grande para o Atlas Deepcast contar com a tua presença aqui. Nós estamos muito felizes porque nós estamos prestando, acima de tudo, um serviço. Eu já li aqui, por exemplo, uma das pessoas que estão aqui na nossa live. Eu penso que o Yarley agora travou um pouquinho. Eu vou esperar um pouco para que ele não perca o que eu quero dizer. Talvez a gente tenha aqui um pouquinho de delay, mas eu vou falando o que eu ia dizer, porque eu depois explico para o Yarley assim que ele chegar. Yarley, então eu estava te dizendo, entretanto travou e eu fiz um compasso de espera para tu chegares outra vez. Eu estava te dizendo que a tua vinda aqui é muito importante, inclusive para pessoas como uma mãe que acabou de postar aqui no nosso chat, que tem um filho de 11 dias que está que é fissurado. Então ela está começando essa jornada, está começando essa caminhada, e eu acho que todas essas pessoas que estão começando e as que já estão nessa jornada vão usufruir muito desse momento de partilha que tu te dispuseste a trazer para nós. Por isso, bem-haja. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: de onde é que o Yarley vive? De onde é que é, Yarley? Oi, poderia repetir, Miguel? Travou um pouquinho agora. Posso sim. Eu queria te perguntar, não sei se você já consegue ouvir. Faz aí um sinal. Consegue ouvir? Alô? Beleza. Eu estava te perguntando de onde é que você fala, de onde é que você é, onde é que você nasceu? Qual é a tua cidade, o teu estado? Você... Nós ficamos sem a tua resposta, Yarley. A ligação cortou bastante. Você consegue voltar a repetir para nós a tua localização para as pessoas se situarem aqui no universo? Atualmente eu estou morando, né, e nasci no Espírito Santo. Legal. Mais especificamente no município de Cariacica. Ah, legal. Bacana. Yarley, nós continuamos a ter algumas quebras. Se houver alguma questão que você não consiga ouvir, põe assim um sinal de stop para nós, tá? E quando voltar a ouvir, dá um joinha para nós que a gente vai fazendo a repetição das perguntas para que as pessoas que nos acompanham consigam perceber tudo o que está acontecendo aqui. Tá legal?
Opa, o Yarley caiu. Então. Vamos esperar que ele resolva, porque eu acho que tanta ansiedade que a gente tem para fazer tantas perguntas que tá assim. E tem muita gente esperando por ele. Então é isso. Mas já isso são coisas tecnológicas que a gente já resolve. Então, Exatamente. por enquanto, Enquanto sejam isso, todos podia... bem-vindos, né? O pessoal está Isso. se unindo aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo, pelo carinho, pelo acolhimento. Todas que sempre me mandam mensagens. E estão sempre, e aí, vai ter live? Que bom, realmente fico muito feliz. Bom, ficamos muito felizes de que todos estejam assim, então, né? Com Olha, aquela recepção. Neomar, boa noite. Van, Dr. Daniel Pério, Joel, Sarai, De Santos. Olha o Lipe está sempre conosco. Carla, Sempre. Sebas. A minha mãe também. Bermudas Cristiane. Gilberto, Vanessa, Dr. Daniel, fissurados pela Giovana. Olha o Lucas, da Academia do Podcast, aqui o Podcast Config em peso. Lilian, bem-vinda. Fissurados pela Giovana, já falei. Carla, fissurados pela Giovana. Vânia Lima, Renata, vamos aqui, acho que o Yarley conseguiu ligar outra vez. Renata, Gabriel, Lucas, Ana Clara, Renata. Tem que mudar aqui, desculpa. Tudo bem, Lucas Castro. E eu tive que mudar de lugar aqui. O Yarley Já deu para ver a tem CNN. 3 irmãos. E 2 deles são gêmeos. Tenho. Então, irmãs gêmeas na Muito área. legal. Muito bem. Muito bom. Faz parte, não se preocupe. Uhum. No teu colo, ela veio aqui chorando, coitado. Ô, Yarley, é o seguinte, cara. A gente depois que tem filhos, o tempo passa muito depressa, sabe? E a gente acha que os filhos são uma coisa assim que dura muito, que a gente vai curtir muito tempo. E na verdade, passa tudo muito rápido, cara. E dá saudades de tudo, sabe? A gente fica com saudade de tudo. Até do choro de madrugada, a gente sente saudade depois. Será? Por isso, sente, Mary. Sente, Amai, eu te digo isso de experiência própria. Eu tenho um caso para te contar sobre isso, que é rapidinho. Uma das minhas pacientes chegou com o filho ainda no bercinho, naqueles ovinhos de transporte, e a criança começou a chorar na sala de espera. Eu saí correndo e fui lá gravar o choro da criança. É o meu despertador. Muito bom. Boa história. Muito bom isso. Yarley, Um choro de criança. já consegue nos ouvir bem agora? Agora tá um pouco mais, Então, mais direto, dá pra ouvir. mais fluido. Legal. Então o Yarley é capixaba, não é? Quantos anos, Yarley? Sou capixaba. Oi, amigão. Qual a tua idade? Eu tenho 14 anos. Certo? Já está quase na fase adulta. Já está quase na fase adulta. Tá. Oi, Yarley. Então, Fala, Tiamai, pode falar. tá. Então, assim, na sua cidade, tem algum centro que atenda fissuras? Ou como é? Olha, na minha cidade, se tiver, são poucas, né, as unidades. Perfeito. Né? Foi por esse motivo que todo tratamento que eu faço é fora do meu estado, né? Em São Paulo e Bauru. Por conta dessa pouca disponibilidade mesmo. Ok. Ok. Olha,
Para que as pessoas aqui no podcast, depois, quando a gente publicar isso no podcast, também possam entender, o Yarley é fissurado. Que tipo de fissura, que tipo de fenda é que o Yarley tem? Amigão, travou um pouco aqui agora. Então, tudo bem. Eu tava falando o seguinte, a gente vai ter aqui essa live hoje e depois nós vamos deixar que essa live também saia no nosso podcast. E no podcast não tem imagem. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas qual foi o tipo de fenda que você teve, como é que você tem nesse caso, qual foi o tipo de fenda, se você sabe classificar para nós, de forma que as pessoas consigam entender isso. Então, a minha fissura, ela é uma fissura rara, 4, né? Uma fissura lábio-palatina, e essa seria, no caso, a minha fissura. Eu não conheço muito, assim, a termo técnico, porque quem sabe mais disso seria minha mãe. Certo. Não precisa, é uma fenda rara. Então, você teve uma fenda bilateral, não é? Classificada no grupo das fendas raras. Então, para que as pessoas saibam o que o Yarley está falando, o grupo 4 é uma classificação adotada pelo Spina, que é a classificação que é mais usual no Brasil e em alguns países de origem latina também. A classificação do grupo 4 significa um grupo de fendas raras que acomete a face e não só o lábio e o palato. Não é só o lábio e o céu da boca. Elas acometem outras estruturas da face também. E no caso do Yarley, a Tia May vai contar aqui um pouquinho também, porque o Yarley parece estar outra vez ali um pouquinho travado. Já está ouvindo, Yarley? Tá. Eu estou ouvindo, mas a imagem de vocês está congelada. Tá. A gente está conseguindo te ver bem. A fissura do Yarley é uma fissura rara, é considerada uma fissura rara de face e ela acomete as órbitas e o maxilar. Então, ela passa na órbita, é o local onde está o olho. E aí ele tem várias estruturas, tem o assoalho da órbita, que dá sustentação ao olho, passa lateralmente, desce, passa pelo maxilar e também chega e acomete o lábio, acomete o alvéolo, que é onde estão os dentes, e algumas vezes acomete o palato também. No caso do Yarley, não acometeu o palato. E no caso do Yarley é ainda mais raro ainda, porque acometeu bilateralmente, ou seja, ele tem a fissura nos dois lados da cara, da face, tá? Então, seria uma fissura aos lados do nariz e acomete o lábio também. Então, é isso que vocês perceberam. Sendo uma fissura rara e não tendo assistência perto de casa, o Yarley, então, procurou assistência num dos maiores centros de referência do Brasil e do mundo, que ele referiu, que é o Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação de Craniofacial de Bauru, onde está ligado à USP, a Universidade de São Paulo. E foi lá que o Yarley foi acompanhado, desde que nasceu, Yarley? Amigão, desde que eu nasci, desde muito pequeno, antes mesmo do um ano de idade. Tá, Yarley, uma outra pergunta. Seus pais souberam que você ia nascer fissurado antes de você nascer ou na hora do seu nascimento? Você sabe? Antes do meu nascimento. Ok. Certo. E tinha algum caso, algum histórico familiar antes, Yarley? De um parente meu, sim. Outros parentes com fissura também. E era fissura rara ou era fissura lábio-palatina só? Só lábio-palatina mesmo. Certo. Tá. Então, Yarley, nos conte um pouquinho. Até agora, quantas cirurgias você já fez? Até o momento, eu já fiz 18 cirurgias. Era para eu estar já com 19 cirurgias por conta da minha idade, que já era para ter sido feita uma. Por conta da pandemia, isso foi adiado, né? Então, esse ano, muito provavelmente, será a minha 19ª cirurgia.
mas até o momento eu tenho 18. Certo. Ô, Yarley, diz uma coisa. Os teus pais, quando souberam do diagnóstico pré-natal ainda, né? Eles já tinham ouvido falar em fenda labiopalatina? Eles já comentaram com você se isso já tinha sido alguma vez passado pelo horizonte dos teus pais, que existisse esse tipo de malformação congênita? Olha, né, como que é o primo, né? Que esse, no caso que eu falei, parente, ele é primo, ele é mais velho do que eu. Então já era caso, né, da família, né, é que minha mãe já tinha ciência. Só não imaginava, né, aquela surpresa de ser logo o filho dela. Certo, certo. Exatamente. O diagnóstico foi acompanhado de alguma outra situação a nível da genética? Houve alguma identificação sindrômica ou alguma outra componente genética, né, na identificação dessa fenda, Yarley? Se não me engano, não. Não, né? Não. Nós tínhamos uma pergunta aqui do nosso público sobre isso, exatamente, não havia isso. Embora, para que as pessoas acompanhando essa live possam entender, aquilo que acontece em relação ao Yarley é que, havendo um histórico familiar, mesmo não sendo sindrômico, provavelmente vem uma herança genética aí associada ao aparecimento da fenda do Yarley. Porque o problema das fendas e a extensão das fendas pode variar de indivíduo para indivíduo na manifestação dessa interpretação do genoma. Ou seja, o genoma é o livro de instruções de montagem que os bebês têm. E, em algumas pessoas, nós podemos ter, de fato, uma manifestação maior dessa alteração genética ou menor, e isso não é ainda muito claro para nós como é que se determina qual a quantidade de afetação que um paciente ou que uma pessoa vai ter. Tá? Nós temos aqui uma indicação aqui de uma das nossas ouvintes. O Yarley vai ali beber uma água e já volta. Entretanto, a gente aproveita para interagir aqui com o nosso público. Há uma mãe que diz que o Renan, filho provavelmente, é o quarto na família do esposo dela. Portanto, aqui confirmando exatamente aquilo que a gente está explicando, que há uma característica genética de hereditariedade nesses processos das fendas. Tia Mai. Isso. Tem, em muitos casos, tem envolvimento genético, né? Mas também é uma questão que é multifatorial. Então, tem vezes que tem algum caso na família, como tem outros que são totalmente isolados. E então, daí, outros fatores, como fatores ambientais, alguma deficiência nutricional. Nutrição, isso. Exatamente. Então, é uma anomalia congênita, porque o paciente nasce com ela, é na hora da formação da criança, mas a causa é multifatorial. Exatamente. Tia Mai, eu vou tentar aqui trazer o Yarley de volta. Isso aqui está. Aqui tem outra pergunta, no caso pode pular algumas gerações também. Exatamente. E pode. Sem dúvida. É importante a gente dizer que numa live, às vezes as informações podem ficar meio partidas e vocês têm que ter cuidado na gestão dessas informações. Quando eu digo que há uma característica de herança, de hereditariedade, eu estou me referindo ao fato de já ter havido previamente uma história familiar. Não é? Portanto, nos casos que não há história familiar, também é possível isso acontecer. Então, é muito importante que vocês tenham a noção de que possibilidade e probabilidade são coisas diferentes. Inclusive, assistam no canal do YouTube, no canal Rony Furfuro, Coração Fissurado, há um vídeo sobre esse assunto das possibilidades e probabilidades. Possibilidade, há muitas possibilidades em qualquer gestação de haver uma fenda labiopalatina. Agora, a probabilidade é que é muito baixa se não há histórico genético prévio. Por isso, a probabilidade vai julgar dentro de um patamar muito baixo, embora a possibilidade existe.
O Yarley está dizendo que a internet está ruim demais. Não faz mal, Yarley. A gente vai tentando e vai falando enquanto for possível, da forma que for possível. Eu vou te fazer aqui outra vez o convite e vai ser uma coisa legal da gente continuar a conversar de toda forma como for possível. Aqui há uma pessoa que pergunta se há alguma explicação científica para esses casos. Para qual caso? Eu não sei qual é a pergunta. Tá, Yarley, a gente vai superando as dificuldades. Exatamente, é a resiliência, não é? Exatamente. A gente Yarley sempre... é um exemplo da resiliência. Tá, Yarley, vamos ver uma coisa. Nos conte um pouquinho de como foi a sua infância. Desde que você fez a primeira cirurgia, a idade com que você fez e como foi, assim, a sua infância mesmo. A minha infância, eu vou dizer que foi uma infância muito difícil, né? Apesar de que eu sempre fui muito feliz, apesar de tudo, né? Mas foi difícil porque foi uma época, assim, muito complicada, por conta de ser outro estado. Muitas vezes a gente ia a brigas judiciais, não sempre foi muito difícil, né, isso. Mas, principalmente por uma época que marcou muito, que, se não me engano, foi em torno dos meus 5 a 6 anos de idade, quando fizemos uma viagem, ficamos 4 meses em Bauru, né? E acabou que por conta disso eu tive que refazer um ano e afins. Então foi uma época difícil. A minha infância foi marcada por momentos difíceis, mas que isso me ensinou a ver um ponto positivo da vida. Em algum momento, quando eu fui me amadurecendo, né, eu vi o lado bom da vida e que a vida não era só aquilo, que tinha muito mais pela frente. Exatamente, Yarley. Essa capacidade de resiliência que a Mai falou, e que, mais do que as palavras da Mai, a tua história, a tua atitude demonstra isso. Ô Yarley, e como é que era para os teus pais, quando o Yarley era bebê, que não se lembra, o que é que eles contam dos primeiros momentos com a tua chegada? Como é que foi para eles lidar com isso em relação às pessoas, à família, toda a zona de convívio? Porque uma fenda rara como o próprio nome diz, pouco comum. As pessoas precisam estar preparadas para poder gerir isso socialmente. Eles já falaram contigo sobre isso? Então, assim, a recepção dos meus pais foi de surpresa, né? Porque por mais como já foi uma pergunta, já sabiam isso antes do meu nascimento, era toda uma coisa nova, uma vida, né? Que seria totalmente modificada, né? E realmente, como você disse, né, é uma fissura rara. E então, assim, tinha a questão da escola, do receio de levar meu filho à escola, por conta, né? Até uma área com palestrante que eu atuo muito, era a questão do bullying, então teve toda essa preocupação. Então, assim, de uma hora para outra, né, foi uma surpresa muito grande. Principalmente por conta das várias cirurgias que até aos meus 30 anos, né, que foram informados, né, isso há muito tempo, aos 30 anos teria que fazer. Né, então, foi um mar de informações. Então, com certeza, foi algo muito novo, algo que demorou muito tempo ainda, né, para meus pais saberem lidar com esse sentimento. Mas hoje, graças a Deus, né, tanto meus pais quanto a mim, né, se fortaleceram cada vez mais. Né, minha mãe sempre, em todas as viagens, foi comigo, sempre me apoiou nisso, sempre me protegeu de tudo. Bacana isso. Como é que os teus pais obtiveram as informações? Como é que eles se supriram de informações? Não poderia repetir a pergunta? Travou um pouquinho. Como é que eles encontravam, como é que os seus pais buscavam informações? Onde é que eles foram buscar as informações para se preparar para isso? Eles tiveram suporte como? Minha mãe, ela já conhecia, né, isso, como eu já disse, por conta de um parente. Então, assim, ela já sabia, claro, que não ao todo, mas de como já se preparar hospitais, né, como foi, né, o EI é referência, centrinho e afins. Tia Mai.
Tá. E nos conte como é que você chegou ao campo de ser palestrante motivacional, né? Porque entre uma das tantas coisas que o Yarley faz, uma é essa. Tipo, ele motiva outras pessoas e ele fala de muitas coisas importantes. Então, nos conte um pouquinho sobre isso. O motivo de eu ter me tornado um palestrante motivacional foi todo esse ensinamento da vida, dessas cirurgias, dessa rotina na minha vida, de procedimentos, de hospital. E eu olhei a minha vida de uma maneira totalmente diferente. E de dentro do meu coração veio uma motivação muito grande. Meus pais, né, que me mostraram esse mundo do palestrante, viram essa minha motivação, essa minha alegria, que poderia se propagar e ajudar outras pessoas, seja, né, como disse na caricatura, no bullying, ou seja, né, outras questões, né, de motivação, né, de empatia, e como mesmo, né, a resiliência. Então, esse foi, né, o combustível para ter me tornado um palestrante motivacional, né, e que até hoje é sempre ser otimista. Claro que não todos em momentos a gente é feliz, mas que é buscar sempre que possível a felicidade. É muito importante isso, viu, Yarley? Isso demonstra uma maturidade muito grande, porque as pessoas têm a tendência a acreditar em algumas lendas, em alguns mitos, como essa história da felicidade eterna. A felicidade são momentos, e é assim na vida de todas as pessoas. Não é a vida de alguém em especial que se torna complicada porque não é sempre feliz. Não, a felicidade é composta de alguns momentos e depois a gente tem que nadar outra vez até a próxima ilha de felicidade, e é preciso essa capacidade de luta para chegar lá. E Arley, como é que foi, então, voltando um pouquinho atrás, porque eu acho que essa parte é tão importante na medida em que há mães aqui de crianças que estão começando essa jornada. Como é que foi a tua infância? Como é que era a tua relação com os teus colegas na escola, na primária, por exemplo, quando as crianças começam a dar conta das diferenças, a perceber que esse é diferente daquele? Como é que surgiu essa relação aí dos teus colegas? Por incrível que pareça, né, eu sempre fui muito aceito, bem aceito em qualquer escola que fui, né, tanto por colegas, que sempre, né, fui marcado, né, por grandes colegas, grandes amigos, né, então nunca tive problema. Em uma escola, né, especificamente, né, eu fiquei do 1 ao 5º ano nela e nunca sofri de bullying. Então, simplesmente posso dizer que a minha infância, né, nesse quesito de amizade, de amigos, de se enturmar, nunca foi um problema. Então, por isso que até hoje, né, sou muito otimista, faço muitos amigos por conta disso. Porque na minha infância nunca fui marcado por problemas, né, de ter sofrido bullying, né, de se sentir diferente das outras pessoas. Exatamente. E você sentiu falta alguma vez, mesmo sendo aceito na escola e seus colegas sendo bem amigos, você sentiu falta de ter alguma outra criança como você, com quem você se identificasse? Olha, é uma falta no sentido de que parece que só tinha eu, né, com essa fissura. Até então, né, até o último ano, nunca vi outra criança com fissura, né, ou algo que se parecesse. Mas eu nunca senti a falta de como que eu precisasse. Mas que sim, né, se tivesse, era uma inclusão maior. Você não se sentia o único dali, né, aquela questão da diferença. Mas que isso nunca se tornou e nunca foi um problema. É. Oi, Arley, e nessa mesma abordagem, como é que as pessoas, quando você chega no caso de fazer palestras motivacionais, você vai estar perante pessoas que nunca tinham estado contigo antes, pessoas que vão te ver pela primeira vez, que vão falar contigo pela primeira vez. Como é que você lida com esse primeiro contato? As pessoas têm algum tipo de estranheza, demonstram isso de alguma forma ou se sentem encabuladas para poder abordar o tema contigo? Como é que isso acontece?
Então, assim, claro que eu sempre, né, não só por esse sentimento, mas também de ser toda vez que eu vou a uma palestra, esse sentimento de frio na barriga, de como que vai ser. Essa reação, né, de surpresa, geralmente vem às crianças do primeiro ao quarto ano, né, mas principalmente no ensino fundamental 2, é um amadurecimento. E que não tem essa reação de surpresa, né, se ficam, né, atentos, porque geralmente muitas daquelas crianças que estão ali sofreram bullying ou sofrem de alguns problemas, né, tem muitas vezes a autoestima tá muito baixo. Então, é um público que eu consigo reter mais a atenção. E que não tem tanta essa surpresa, né? Por exemplo, adolescente fissurado. Mas que quando eu trato, né, desse tema, por exemplo, do primeiro ano, ou até menor, é assim, vindo de muitas surpresas. Isso. E então, mesmo você não sofrendo, como você encontrou ou aonde você viu essa parte do bullying? E porque você é um dos temas que você, assim, trata com tanta mestria, assim. Nos conte da sua motivação, um pouquinho. Eu nunca sofri bullying, né, presencialmente, mas já fui alvo de cyberbullying, que é o bullying cibernético, o bullying das redes sociais, né, enfim. É, e acabou que eu reagisse de uma forma tal. Entrou, eu coloco muito entre aspas, né, Ô, e comentou que Peraí. não. Desculpa. Desculpa. Retoma um pouquinho, porque deu uma travada na tua fala, quando você estava começando a explicação do cyberbullying. Começa a explicação outra vez, porque ficou muito cortada. Ah, tá. O cyberbullying, né, eu já fui alvo. No entanto, nunca fui em si do bullying, né, que seria o presencialmente, aquele físico, aquele verbal. Mas sim do cyberbullying, que seria o bullying cibernético, o bullying das redes sociais, da internet. E eu estava fazendo uma transmissão ao vivo, uma live como esta, em uma outra rede social. E eu coloco muito entre aspas, um amigão entrou, né, nessa live e comentou que o meu luz estava torto. Eu, como uma resposta para mostrar que aquilo não me ofendeu, que eu não me senti impactado por aquela mensagem, eu disse que talvez seja a câmera dele que estivesse torta. Então, eu respondi aquilo de uma forma otimista, mostrando que aquilo não me impactou, caso aquele fosse, né, cujo aquele fosse o objetivo. Mas diante disso, nunca sofri outros casos. Claro que casos menores, né, não assim, de tão expresso de uma transmissão ao vivo, mas que nos YouTube, por exemplo, né, que tem um canal no YouTube, aqueles comentários maliciosos, de mensagens, né, falando mal de mim, né, da minha família, afins, então vai se partindo, cada vez pior. E também, principalmente, e-mails de mensagens, como Instagram, Facebook, enfim, todo meio que se possa propagar, né, esse texto, essa texto verbal, fui alvo de cyberbullying. Mas que isso nunca me impactou, né? Minha mãe, até porque ela sempre controlou muito as questões da minha rede social. Minha mãe sempre está por trás, até mesmo que ela literalmente está atrás daqui, mas sempre tive essa segurança. Então, nunca me senti impactado por isso. Legal. Tá. Eu acho que foi ela que colocou aqui. Estou aqui por trás, aqui no canal, aí no começo Foi. do chat. Foi, Então, foi. A mãe a sempre entra gente nisso. vê a importância, né, do apoio da família, principalmente, do suporte. E também porque um dos comentários que eu vi aqui, que falaram que bom que você nunca sofreu isso, e é uma coisa que a gente realmente agradece muito, porque a pessoa fala que o filho dela sofre preconceito na família dela. Então, isso é mais comum do que a gente pensa, tá bem assim, do lado da gente, o preconceito. E então, realmente, você é um exemplo de como, assim, é uma família forte, uma mãe protetora, a importância que tem uma mãe protetora na vida de uma criança e a diferença que faz. Porque você é o que você é, a personalidade que você tem e a força que você tem vem muito,
assim, com certeza, assim, muita, em grande medida, é da estrutura que você tem, pela sua mãe, pelo seu pai e pelo apoio das pessoas que te cercam. Então, realmente, é muito bom que a gente veja isso e reforçar isso. Falar para as pessoas que isso aqui é uma coisa, assim, que todo mundo tem que, assim, a melhor forma é apoiar as pessoas, estar sempre, é muito importante ter um círculo de ajuda e de suporte. E se isso vem da família, é muito melhor. Mas caso não tenha esse apoio da família, porque já também a gente conhece muitos casos disso, sempre tem um amigo, sempre tem uma rede de apoio. E caso você, por acaso, esteja escutando isso e se sente sozinho, sente que não tem algum amigo, saiba que aqui, pelo menos, eu tenho certeza que tem 3 amigos. Tem o Yarley, Isso. o tio Rony e a tia Mai. E a tia Mai. Então, sempre pode falar pra gente que, com certeza, a gente vai dar esse apoio para vocês, tá? É isso aí. É isso aí. Ô, Yarley, nessa mesma senda que a tia Maia acabou de falar aqui, da importância da estrutura familiar, não é alheio o fato de que a família estabelece uma estrutura para você, mas você é o outro elemento dessa estrutura que é muito importante, porque eu acho que a nossa atitude perante a atitude dos outros determina muito a consequência. Aquela reação que você referiu, que você teve, de, meu amigo, se calhar é a tua câmera que está torta. De repente você desarmou completamente a possibilidade disso acontecer ou de continuar. Porque se você tivesse ficado ofendido, se tivesse se sentido de alguma forma impactado, talvez a pessoa se sentisse motivada a continuar. Você concorda, você nota isso, que quando as pessoas têm uma atitude proativa perante essa situação, que isso pode ser um fator que vira o jogo, que vira a mesa? Olha, eu posso dizer que não vira a mesa, mas que já ajuda a pessoa a se sentir melhor. Afinal, se eu, né, tivesse continuado e não olhado para isso, claro que eu teria me sentido muito mais impactado por aquela mensagem. Mas do jeito que a pessoa vai reagir àquela ação, àquele comentário, é o que vai dizer como que ela vai se sentir e como que aquilo vai impactar futuramente, na mente dela, enfim. Claro, né, que em casos mais graves leva, né, à depressão e afins, mas como que ela vai reagir é que muda mesmo. Então, assim, uma reação otimista, no sentido de ver aquele comentário, não se sentir tão impactado, leva a uma resiliência muito maior, que faz a pessoa superar aquele momento e continuar, né, assim dizer, a tocar a vida. Mas muitas pessoas, infelizmente, até já conheço, fissurados, que, né, na fase adulta, que nunca completaram nem sequer o ensino fundamental 1, por comentários que as pessoas fazem sobre eles, esse preconceito que tem sobre isso, né? Então, infelizmente, é como que a pessoa vai reagir que literalmente decide a vida dela. Uhum. Você tem alguma estratégia sua que você normalmente utiliza quando alguma coisa te impacta mais, que facilita a tua reação? Alguma estratégia que você tem para poder reagir a situações quando elas te impactam mais, Yarley? Olha, eu não tenho uma estratégia, né, para dizer de como que a gente deve reagir. Mas uma base, a nossa reação a esses comentários é de uma filtração. É filtrar aquilo que se nos ajuda, se nos é útil e se vai mudar alguma coisa realmente para o lado otimista. Então, quando eu vejo que é um comentário, né, seja em qualquer mídia social, eu simplesmente a ignoro. Porque é algo que não vai, né, me ajudar, não é algo que será útil para mim, né, e não é algo que vai me ajudar ou vai mudar a minha vida positivamente. Uhum. Exatamente. É que também eu vi assim, já vi alguns vídeos e alguma coisa que em referência de serve para tudo na vida. No momento que você vai fazer um comentário de alguém por alguma coisa, antes de falar, você se pergunte: isso que eu vou falar é necessário? Vai fazer alguma diferença na vida da pessoa?
Isso que eu vou falar para essa pessoa é uma coisa que ela pode mudar em 5 minutos. Exemplo. Olha, seu batom borrou. Legal, eu posso arrumar. Seu cabelo está bagunçado. Eu posso arrumar o cabelo. Mas já outra coisa, um comentário maldoso, algo que essa pessoa realmente não pode mudar em 5 minutos, e você sabe que não vai fazer a diferença nenhuma, guarde para você. Porque o que as pessoas falam para outras pessoas, fala mais de você mesmo do que da outra pessoa. E sempre a gente lembrar que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem outros dedos que estão apontando para você, tá? Então, é sempre bem importante isso, tá? Tem uma história sobre isso, Tia Mai. E já agora, Yarley, vou te contar uma história que eu não sei se você conhece. Porque a alimentação das energias, ela é muito importante. Quando a gente alimenta a energia positiva, ela tende a crescer. E quando a gente alimenta a energia negativa, ela tende a espalhar, tá? Então, há uma história da altura da construção dos templos do Salomão, do rei Salomão, em que há uma pessoa, um dos construtores, um dos obreiros, dos pedreiros que estava a trabalhar nesse templo, que vem correndo falar com o Salomão e vem dizer assim, olha, sabe o que é que me disseram do fulano de tal? E o Salomão disse assim, espera aí, antes de você me dizer o que é que disseram, deixa eu te perguntar, você já passou essa informação nas 3 peneiras? E ele, 3 peneiras? Mas quais 3 peneiras? Olha, a primeira peneira é a seguinte, toda informação que você receber e que você for contar para alguém, passa antes nas 3 peneiras. A primeira é o seguinte, você tem certeza absoluta que aquilo que te disseram é verdade? Aí ele falou assim, não, eu vou te contar aquilo que me contaram. Olha, então não passou na primeira peneira. Vamos tentar passar na segunda. Aquilo que você vai me contar vai fazer bem à pessoa que você está contando acerca dela? Não, de jeito nenhum, você nem imagina, olha, sabe o que era? Não, calma aí. Não passou na segunda peneira, então. Não vai fazer bem para essa pessoa. Então, eu vou te fazer a última pergunta. Aquilo que você quer me contar sobre essa pessoa, você gostaria que alguém viesse contar de ti a mim? E ele disse, não, nem pensar, pelo amor de Deus. Então ele disse assim, então não me conte também. Não espalhe mais uma energia negativa que você nem sequer tenha certeza que aconteceu. Então eu acho que essas lições são muito importantes e as pessoas devem se preocupar um pouco com isso na vida. Estimular a energia positiva é muito importante. E assistir pessoas que têm uma lição de vida como a tua é muito mais importante do que passar palavras de negativismo, de bullying, de cyberbullying, como a gente vê aí as pessoas, como a Tia Mai falou, nós não podemos deixar que alguém nos impacte por alguma coisa que vão dizer e que absolutamente não nos acrescenta nada. Se alguém quiser nos dizer alguma coisa que vai nos fazer crescer, bem-vindos. Isso. Exatamente. Então, eu vi uma história parecida, amigão, com essa relato, né, das 3 peneiras, né, mas se não me engano, ou foi, né, de uma outra história, de uma filosofia e afins, mas é isso, né, a gente tem que filtrar o que a gente recebe, pois sem o filtro, né, algumas coisas que a gente não deseja acabam entrando. totalmente. Exatamente. E também na hora que a gente vai falar alguma coisa, tem também uma linha bem tênue, assim, entre a sinceridade e ser inconveniente. Isso então, mesmo, temos que cuidar muito bem. Tá, bom então, senso. nossa, o Yarley é fantástico para a gente conversar, filosofar, né? Essa conversa Tá tá muito virando legal. uma coisa muito boa. Acho que o pessoal tá gostando também. Obrigado. Também acho. Então, Yarley, além vamos falar um pouquinho mais do tratamento, que a gente está bem curioso também. Além do tratamento cirúrgico, você recebeu algum outro tipo de tratamento? Tipo fonoaudiologia, psicologia, alguma coisa do tipo? Já recebi, né, quando eu vou fazer alguns procedimentos,
né? Acaba que nessa agenda sempre vem nutricionista, psicologia, fonoaudiologia, então sempre vem, né, checar, por assim dizer. Uhum. Oi, Arley, você falou no começo da live sobre uma perspectiva de duração do tratamento. Quando a última vez que você se lembra que esse assunto foi tratado, qual é a expectativa de tratamento que foi posta para você em termos de reabilitação? O que é esperado e quanto tempo de tratamento é esperado para a sua reabilitação ser considerada concluída? Eles preveem, né, que até os 30 anos, né, isso é para mais ou para menos, mas que a base é de 30 anos por aí mesmo. Uhum. 30 Isso é anos. importante. Isso é muito importante que as pessoas tenham essa noção, porque a reabilitação de fenda labiopalatina, seja de fissura rara ou das fissuras mais complexas que apanham lábio e céu da boca, elas têm uma expectativa de tratamento que pode se estender, sim, até os 25 anos. É muito importante que as pessoas tenham a noção de que o tratamento é uma maratona, é uma corrida de fundo, e não é uma corrida rasa, não é uma coisa para passar pela porta da cirurgia, pelo portal da cirurgia e encontrar o Eldorado, porque isso não existe. E dá trabalho, né, Yarley? As fases terapêuticas dão muito trabalho para além do bloco, para além de entrar no bloco e sair, não é? Exatamente, é todo trabalho, né? Até porque essa questão dos 30 anos, os tratamentos, né, os imprevistos, como por exemplo, essa questão que fala dos 30 anos é há muito tempo. Então vem agora a pandemia que atrasou 2 anos de tratamento, né? Então tudo isso vai sendo colocado como juros para depois. Como eu já disse no início, né, foi até uma pergunta. Eu já era para eu estar com 19 cirurgias, mas por conta da pandemia estou, né, ainda a preparo nessa 19ª, mas que é uma longa jornada, isso é fato, né? Para mim, não estou nem na metade desse caminho. Na verdade, cheguei quase que agora, na verdade, na metade, mas é muito ainda, muito morro para subir, mas que com certeza a vista de cima vai ser ainda melhor, que vai valer todo aquele suor, né? Graças a Deus. Tá, e você está É isso. vendo, está falando da visão que você tem para frente, mas também você já parou e você olhou para trás, tudo o que você já superou e todos os morros que você já subiu e todas as dificuldades que você já superou. Então, você está assim, tipo, num lugar assim muito além do que você esperava e já passou muita coisa. Então a gente realmente sente uma admiração por você, porque o caminho que você já percorreu foi muito importante, né? Então Com toda realmente eu te certeza. admiro. É verdade. Yarley, e aqui tem uma Catita que está dando aqui o testemunho dela no nosso chat, que tem 42 anos e está chegando agora na fase final. A questão também tem muito a ver, não é com a idade das pessoas só, porque às vezes algumas pessoas não têm a sorte de começar tão cedo quanto aconteceu com o Yarley, que os pais tinham algum conhecimento, já tinham uma experiência familiar prévia. Algumas vezes as pessoas seguem durante muitos anos sem qualquer tipo de ajuda, ou porque não tem um centro por perto, ou porque não tem acesso, ou pior, porque não tem informação. A informação é um dos grandes problemas da fenda labiopalatina. E, Arley, você nota nas palestras que você faz que as pessoas ainda, quando você fala dessa malformação congênita, que as pessoas estão a ouvir isso pela primeira vez? É muito comum, principalmente são assim, as minhas palestras, como eu digo, para um público muito variado. E vão lá, tipo, uma hora, né, a um público mais jovem, outra hora a um público mais velho. Mas eles sempre se perguntam o que seria essa fissura, né, qual o significado, enfim, toda essa definição da fissura cara 4 e afins.
Então, assim, é a primeira vez que eles ouvem esse termo para muitos, né? Acredito até para os professores, né, coordenadores e as outras pessoas que estão ali presentes. Na escola, os teus professores tinham alguma preparação, Yarley? Ou os teus pais tinham que fazer essa abordagem de ir procurar os professores para preparar alguma questão, para deixar as pessoas com alguma informação prévia à tua chegada? Então, os meus pais sempre foram muito atentos a isso, né? Então, sempre alertaram, né, os professores, né, para ter um cuidado muito grande comigo. Então, assim, os professores não tiveram um preparo prévio, né, mas já sabiam, né, o termo, né, enfim, toda a definição, né, como já disse, da fissura. Enfim, por isso que sempre foram muito atenciosos, todos os professores que tive, até hoje, treinando agora para o 9º ano. Então, por isso que sempre foi muito atencioso a esse quesito. Na nossa caixa de perguntas aqui, Tia Mai, tem uma pergunta da nossa amiga de Tampa. Ela diz o seguinte, Arley, a pergunta é para ti. Vejo que ele fala muito tranquilamente sobre as cirurgias. Algum momento ele se sentiu triste por ter que passar por tantos procedimentos? Essa é para ti, meu velho. Olha, eu nunca me senti muito triste, mas em um momento não foi sentimento de tristeza, mas, assim, saudade, que foi numa viagem, como já disse, muito longa, de 4 meses em Bauru. E que era um sentimento de saudade, você passar 4 meses morando, né, em um lugar, né, fica em um lugar que não é sua casa, você está habituado. Tanto, um prazo tão longo assim, e que principalmente foi uma das maiores cirurgias que já fiz, né? Então, assim, sem dúvida, foi um momento que misturou muitos sentimentos, né? Outra hora realmente vi uma tristeza, uma saudade, mas sempre fui muito feliz porque a família que estava ao meu lado, meus pais, sempre foram muito apoiadores, então quase em nenhum momento assim, veio à minha mente ao sentimento de tristeza. Mas assim, de que aquele momento vai passar, aquela dor vai passar, e que momentos felizes virão. Opa, deu uma travadinha. Só na última parte, onde você estava falando dos momentos felizes. Pais. Pode falar de novo. Então, né, os momentos felizes e que como meus pais estavam sempre ao meu lado, sempre me incentivando, quase em nenhum momento esses sentimentos de tristeza vieram à minha mente. Mas que principalmente que eu pensava que a dor sempre passa, né? Eu não pensava como que eu parei, mas que eu penso que a dor sempre passa e que após, né, a cada procedimento, momentos felizes viriam e que seriam recompensar toda essa dor, né? Afinal, a gente valoriza, né, após tudo aquilo que a gente vê, valoriza cada vez mais. Então, cada segundo para mim, né, seja com a minha família, seja, né, conversando, era sempre um momento de muito valor e de muita felicidade. Que legal, Yarley. Pô, cara, conversar contigo é uma lição de vida a cada momento, viu? É muito bacana isso. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é um tema sensível, mas é um tema que ele é tão sensível e tão importante para mães e pais e, eventualmente, para alguns fissurados que não tenham essa capacidade de reação que você tem. Em algum momento, o medo te deixou paralisado? Você teve medo em algum momento? Olha, medo não sempre vem. Mas quando eu estou indo a fazer a cirurgia, né, eu tenho que todo fazer aquele aparato de anestesia e minha mãe sempre fica lá. Então não é um medo, né, mas uma angústia que vem, né, de sempre ver aquilo de novo, e de novo, e de novo, né. Mas é um sentimento que passageiro, que depois sempre vem prescindido de felicidades. Mas sempre vem esse sentimento mesmo, né, da angústia, né, de se vai dar certo, de como que vai ser após isso, aqueles pensamentos que vêm à cabeça. Certo.
Tia Mai? Não, estou assim, não consigo falar. Mas eu imagino que muitas vezes assim, você mesmo com a sua atitude no pós-operatório, até na hora de voltar da anestesia, você com certeza foi a fortaleza da sua família e da equipe toda que estava com você. Porque muitas vezes a gente tá na correria, fazendo tanta coisa e tá angustiado, mas a gente vê a reação de vocês como pacientes e acreditem, são vocês que nos dão forças. Sem dúvida. É assim. Assina embaixo, Tia Mai. Assina embaixo, completamente. É verdade. Oi, Arley, a partir do momento em que tu começaste a tomar consciência de que tinha alguma coisa em ti que era diferente daquilo que tu vias nas outras pessoas, começasse a te interessar pelo assunto da malformação congênita e tudo, vocês são da geração cibernética, né? Vocês são da geração internet, vocês já nasceram com um computador no colo. Eu a primeira vez que cheguei perto de um computador, Yarley, eu tinha 26 anos. Tá? Foi a primeira vez que eu cheguei perto de um computador. Isso não pode rir, Yarley. Não pode rir. Mentira. É que eu acho que, se não me engano, aos meus 6 anos, eu já devia estar jogando no computador do meu pai. Eu quero falar sobre isso. Exatamente. Sobre os jogos de computador. Mas deixa eu te perguntar primeiro isso. Quando você começou, então, a perceber essas questões, você começou a procurar alguma coisa sobre o tipo de malformação, sobre malformação? Você procurou alguma informação? E que recursos é que você usou para poder chegar a alguma informação que te ajudasse a esclarecer as coisas? Eu nunca me questionei, quando pequeno, né, ou quando um pouco mais velho, sobre essa minha fissura. Sempre me aceitei, nunca queria, né, me aprofundar nisso, até mesmo questionar o porquê, né, ou de onde isso poderia ter vindo, enfim, investigar o fato. Mas que sempre me aceitei, e independente do que pudesse ser, genética, enfim, sempre me aceitei. Então, por isso eu nunca fui na internet pesquisar sobre isso e afins, mas sempre me aceitei. Muito legal. Essa atitude faz toda a diferença, Yarley. E a tua maturidade se percebe também nessa atitude. Aquilo que eu costumo dizer sempre às pessoas, as palavras não falam tanto, a atitude fala muito mais do que as palavras, as atitudes gritam. E o teu exemplo, a tua atitude perante as coisas, perante a vida, é que te faz, embora do alto dos teus quase 15 anos, né? Do alto da tua adolescência, que te faz um homem muito grande. E eu costumo chamar os meus meninos e meninas, pequenos ou grandes, eu costumo chamar de meus heróis, meus pequenos heróis. Já referi isso em algumas lives. E essa admiração é porque vocês são os heróis de verdade. Não são aqueles heróis da fantasia que têm capas e vestem as cuecas por cima da roupa, e nada disso, sabe? Vocês são os heróis de verdade, aqueles que realmente mudam o mundo pela mudança das atitudes e pelas atitudes que vocês trazem para as pessoas. Isso faz toda a diferença. E Arley, não sendo a fissura aquilo que faz a diferença, porque de fato, e essa é uma grande abordagem tua, a fissura faz parte da tua vida, como faz parte dos teus óculos, como faz parte do teu cabelo, como faz parte do resto de ti. Então, o teu foco está nas outras coisas, está na tua vida. Então, falando da tua vida, eu sei que tu adoras jogos de computadores. Eu também sou um grande fã de jogos de computadores. Como é que tu chegasse aí a essa história dos jogos de computador? Olha, os jogos, eles vieram, né, principalmente, né, quando pequeno, né, eu já joguei, né, com amigos, com parentes, e sim, gostei muito daquilo. Só que eu nunca tive um meio até um certo momento, era sempre quando eu ia, mas quando eu ganhei o meu próprio, né, assim, que demorei, entre aspas, demorei para ganhar, que eu ganhei, o primeiro foi um PlayStation 3,
né, que para mim foi inovador, assim, principalmente porque até então o que eu estava acostumado eram joguinhos, né, de um site que você entrava aí que tinha 1000 joguinhos de cada um diferente, mas para mim segurar um controle era algo novo. E acabou que eu, assim, vidrei nisso por muito tempo e até hoje gosto muito de jogar, né, mas claro que hoje como estudo ainda para ser juiz, estudo direito, vai se diminuindo essas horas, né, mas comecei a ficar muito vidrado nisso, a jogar mesmo, né? Em grande parte da minha infância foi isso. Mas chegou um momento, né, que eu pedi pra minha mãe criar um canal no YouTube, que não era nada profissional, era gravado com um celular, né, na tela de computador. Só que chegou, né, graças a Deus, chegou a visão de um grupo, né, do Facebook, que vira minha história e criaram uma vaquinha que era para criar, que era, né, para comprar um videogame. Só que foi tão, né, o valor que compraram um videogame e para minha surpresa na hora, quando eu fui receber, ganhei além do mais de uma TV nova. Então imagina uma criança de 9 anos, no Dia das Crianças, que eu até lembro até hoje, que foi no Dia das Crianças, com 9 anos, ganhando, né, um novo videogame que era que era, né, o melhor literalmente o melhor da geração, tinha acabado de lançar, né, com uma TV nova. E ainda podendo jogar Minecraft. Acabei que eu joguei isso por muito tempo, muito tempo. Foi o primeiro jogo que eu coloquei no videogame para rodar, né, para instalar, foi o Minecraft. E a partir dali, né, foram sonhos se realizando. Sonhos que nem eu sabia que teria ao longo da minha vida. Acabei, né, indo à BGS, que foi um movimento que teve, né, muito forte, né, nas minhas redes sociais, que estava, né, né, se não me engano até hoje tem um programa chamado Insider Xbox. E tinham nesse programa que eles levantaram, né, cada uma plaquinha que foi formando hashtag, né, Yarley, né, na BGS, e se não me engano Yarley no Insider, né, mãe? Yarley no Insider. A mãe. Isso acabou que se movimentou tanto, que chegou a um ponto, né, que muitas pessoas, parentes, amigos, pessoas que eu nem conheciam, que nem me seguiam, enfim, estavam fazendo esse movimento. Quase que realmente se tornou uma hashtag, né, que todo mundo usa, né, enfim. E acabou que a Xbox, como empresa mesmo, entrou em contato comigo para, né, me levar para essa BGS. Então imagina eu, uma criança de 10, 11 anos, sendo levado para Xbox, uma feira literalmente onde era tudo que ele mais gostava, estava reunido em um ponto. Então, assim, para mim foi um coração a mil, né? E acabei gravando. Fui, né, na próxima BGS. Foi, né, a minha primeira BGS, se não me engano, foi a de 2016. Fui na de 2017 e só fui chegar, né, mesmo antes, né, da pandemia, que foi em 2019, em outubro de 2019, geralmente sempre a sexta-feira acontece, né, em outubro. Então, fui 3 anos seguidos. Esse ano pretende-se ter, né, a BGS, mas veremos até lá. Mas, assim, a partir desse momento, fui gravando vídeos pro meu canal, né, mas aí entrou uma coisa nova na minha vida, né, que a gente já tratou antes, que foi o palestrante. Então hoje o game é mais como um hobby, né? Aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer, é aquilo que você faz por gosto, por gostar, não é mesmo? Mas hoje, né, dois filhos que são meus, né, além de estudar, que tá batendo já na porta aqui na Kids, né, que é um grande vestibular que tem para fazer, e ainda tem um concurso público, né, que viso fazer, né, está assim, previsto para ser esse ano, né, ou muito possivelmente daqui a uns 2 anos, que é o INSS. Né? Meu pai que fez esse concurso há muito tempo, eu acho que até ironia do destino. Foi o primeiro concurso que meu pai fez, né, que meu pai é concurseiro, foi o primeiro concurso que meu pai fez. E por incrível que pareça, esse vai ser o primeiro concurso que eu também vou fazer. O INSS. Que legal. Olha, Ale, aí surgiu duas coisas nesse momento que eu gostaria de realçar. A primeira é que eu ouvi a voz do longa-metragem que deu origem à série, não é? Se a tua mãe quiser dar um olá e dar aqui um apoio para as outras mães e dizer, olha, é fácil, a gente faz, todo mundo faz, também ela está à vontade para aparecer.
mas eu ouvi tu dizeres que quer ser juiz. É isso mesmo? É isso mesmo, assim, ser juiz. Eu sei que é um sonho ambicioso, né? Que é um sonho que requer muito esforço, mas isso vem não de uma carreira que eu quero exercer porque desde muito pequeno, mas é porque eu vejo hoje que o Brasil precisa de pessoas que estejam, né, nessa posição, mas com pessoas boas mesmo para garantir os direitos. Teve um caso muito específico na minha vida, né, que, né, minha família entrou judicialmente, né, para passagem de avião, uma das grandes cirurgias que eu faço, né, e fazia, e né, na nossa defensora pública, acabou que quando ela levou o papel ao juiz, ele concordou. Quando ela virou as costas, esse sentimento para mim veio à tona. E eu pensei, eu quero ser o juiz, mas não pelo salário, não pela posição, né, social, mas sim para poder ajudar essas pessoas. Não sejam crianças, sejam adultos que também, né, muitas vezes, tem caso da minha família que já encontrou adulto, né, que já tinha família, né, formada, que não tinha nem feito a primeira cirurgia, que era fissurado. Então é para garantir desses direitos, que muitas vezes hoje no Brasil a gente vive uma realidade muito deplorante, né, de direitos. Isso. Então, também, Yarley, eu vi uma frase, só que eu não tenho memória, que tem o tio Rony, que ele lembra quem fala as frases. Mas era de sonhar pequeno e sonhar grande, precisa da mesma energia. Então, tenha sonhos grandes. Então é isso. Exatamente. Não sinta que seu sonho é muito ambicioso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Com toda Sem certeza. dúvida. E o talento está aí. E o talento está aí, viu, Yarley? Porque uma das questões, há algumas questões importantes. Uma delas é que um juiz ser uma pessoa emocionalmente madura. E isso você já tem. Essa maturidade, essa inteligência emocional que você demonstra, que você não precisa levantar uma bandeira, você fala com as suas atitudes sobre isso. Essa inteligência emocional ela é essencial para o magistrado. É um dos valores essenciais que eu acho que não dá para ter outro. E outro valor que também é muito importante é aquele que você levantou, que é o valor da integridade. O Brasil e o mundo precisam de integridade, cara. Precisam de pessoas que possam realmente trazer alguma coisa de novo e de bom para a sociedade, que possam trazer um pouco mais de credibilidade à coisa pública, não só ao magistério, mas à própria gestão da coisa pública. E isso é muito bonito, que a tua atitude seja essa. E um exemplo, mais uma vez, não é pelo aquilo que tu falas, é por aquilo que tu fazes. A tua escolha de querer ajudar o Brasil, de querer ser influente nos destinos de um país e não de olhar para ti próprio e dizer, ai, eu tenho que cuidar do meu problema, o meu problema é tão grande. Não, o teu problema não é outro que não o mesmo de todo mundo, que é viver num país que precisa sair do berço esplêndido e começar a andar, de fato, pelos próprios pés. Isso é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Isso. O mundo Obrigado. precisa de você. O Brasil precisa, o mundo precisa, então continue em frente. Isso mesmo. Aqui eu queria só aproveitar esse momento para falar com a Lindineia, que eu fiquei de mandar uma resposta. A Dandara já me avisou do seu contato, Lindineia, e estamos lá, estamos juntos, tá bem? Eu vou preparar essa semana agora uma maneira de te mandar uma mensagem aí no direct e a gente vai conversar. A Lindineia também é fissurada e tem um canal sobre fissura palatina aqui no Instagram. Por isso, quem depois puder, pesquise aqui, a Lindineia da Silva Bezerra. Por isso, vamos ouvir mais pessoas falar sobre isso, porque é muito importante passar a palavra e fazer com que o assunto, com que o tema da fenda labiopalatina saia do aquário, que passe para o domínio público, para o domínio comum, e as pessoas possam conhecer pessoas como o Yarley, que vem mostrar que há muita vida para além da fissura. Yarley, nós temos
um processo de tratamento, nós atendemos pacientes também. A nossa equipe, a equipe Atlas Lipcast, tem uma série de projetos ainda, inclusive de ordem clínica. Muito bem, Tia Mai. Nós temos outros projetos para além do projeto de informação, mas aquilo que eu acho que é muito, muito válido, de fato, é que as pessoas consigam compreender que a fenda labiopalatina não pode continuar a ser um assunto tabu, um assunto escondido, um assunto de recantos da internet. É um assunto que tem que ser discutido, como você falou, tem que fazer valer os direitos dos fissurados. E aí, cara, eu te pergunto o seguinte, nós estamos lutando para fazer com que a informação técnica, a informação científica, não seja um tabu, não seja difícil de entender, não seja maçante. E o objetivo do Atlas Lipcast é exatamente guiar as pessoas de uma forma simples. E eu te pergunto o seguinte, você já tinha conhecido alguma coisa, já tinha visto alguma coisa do Atlas Lipcast? Há pouco tempo, não, amigão. Assim, agora que quando eu comecei a conversar com a Tia Mai, né, vi minha mãe conversando, que tomei conhecimento. Uhum. Pois é, essa é a nossa preocupação muito grande, é que a informação não sai do aquário, tá vendo? E é difícil a gente ultrapassar as barreiras. E aí, agora que tu conheceste alguma coisa e tu estás a ter contato com esse processo, tu acreditas que há uma importância em que os médicos, que nós profissionais, podemos trazer a informação de uma forma mais simples? Tu vês qual é a importância que tu achas que tem esse tipo de atitude, esse tipo de ação do Atlas Lipcast perante a malformação congênita? Eu acho interessante esse movimento de levar informação, principalmente agora na pandemia, nós estamos muito conectados. Que como está nessa live, muitas mães, pais, que estão tendo filhos agora, fissurados, estão no mundo assim, que vivemos, né, em um momento muito difícil da humanidade. Né? Não tem conhecimento aprofundado disso, né? É muito importante, né? Como o Atlas Lipcast, como qualquer outras pessoas que propagam conhecimento, né, dos fissurados, né, ajudam os pais, as mães, é muito importante. Então, assim, sem dúvida, né, é uma importância hoje que tem, né, dessa informação a ser levada, a ajudar, né, como foi o caso, né, meus pais já tinham esse conhecimento, já sabiam o que, né, deveriam fazer. Mas hoje muitos pais não sabem o que fazer, ficam surpreendidos pela notícia. Alguns não sabiam que teriam filhos fissurados só na hora que nascem, né, que tomam esse conhecimento. Então, realmente, a importância da informação, a importância de levar essa informação é muito importante. Por isso que eu fiquei tão surpreso em existir, né, uma página no Instagram como a Atlas Lipcast para trazer isso. Que legal. Tia Mai, dá-me licença que fale com a Mila. Mila, vamos a lograr conseguirlo seguro. Atlas Lipcast se va a marchar por todos los países y vamos a empezar a trabajar, Mai y yo propio, para hacerlo en español, por principio, para empezarnos a llevar que nuestro conocimiento pueda abarcar toda la comunidad de otros idiomas, que no solo de portugués, pero también de español. Vamos a empezar nuestro trabajo con una versión del Atlas Lipcast en español muy, muy temprano. Que nos esperen que pronto lo haremos. Vale? Isso, Mila, vai sair gracias. a edição do Atlas em espanhol. Está sendo preparada, logo mais vai ser impressa e estará disponível para você. Realmente, em breve a gente vai Muito fazer. bom, que legal. Bacana isso.
Então, a gente também pois quer é. o Fissurados pela Vida, o É em livro em espanhol. espanhol. Conte comigo se Exatamente. quiser. Vamos espalhar tudo por esse mundão. Exatamente. A Camila que está aqui, Yarley, ela é autora do livro Fissurada pela Vida. Eu acho que você conhece, não conhece? A Camila Rocha? Conheço. Ela está aqui conosco na nossa na nossa live e está falando sobre trazer o Fissurada pela Vida para o espanhol. Acho que é muito legal isso também. A gente vai começar a trabalhar nisso. Tia Mai, nós já vamos com mais de 1 hora de Então, live. Olha aí, boa noite, Danilo. Boa noite, querido. Meu em padrinho. inglês também, claro, vai ter em inglês, em italiano. Como vocês quiserem, a gente dá um jeito. Muito bom. A gente vai estar... Olha, eu não sei o nome da Van Casas, mas é assim, em inglês, nós temos um suporte fantástico para nos ajudar com a Camila, que tem uma proficiência em inglês fantástica, e também temos mães fissuradas que podem nos ajudar. Por isso, nada está posto de parte, tá bem? Vamos começar primeiro a sedimentar esse processo em português, vamos chegar ao mundo hispânico e depois o resto logo se vê. Vanessa, bem-vinda, Vanessa. Nós vamos certamente conseguir levar isso para outros idiomas, sim. Vamos começar agora a sonhar com o nosso Atlas em espanhol e começar a transformar isso numa realidade. Tia Mai, mais alguma pergunta para o nosso fantástico Yarley? Então, tenho, mas eu anotei, porque essa live tem que ter parte 2, 3, 4 e 5. Tá ok, Yarley? Aqui eu estou fazendo um chamado para você, que tem vários episódios pela frente ainda. Então, realmente foi uma honra para nós ter você aqui, Yarley. Muito obrigada, gratidão mesmo por aceitar o nosso convite. Acho que hoje foi uma noite sensacional, todo mundo conseguiu aproveitar, né? Olha, Tia Mai, olha aí a Camila cobrando, olha. Tô vendo. Oi, Arlen, essa é para ti. Tudo bem? Então, realmente, assim, a live fica salva e quem puder compartilhar a informação, compartilhe, deixe seu comentário lá no vídeo. A gente ama ver vocês, ama responder cada comentário, cada mostra de afeto, de carinho, porque sempre somos bem recebidos. Isso a gente agradece muito, né, tio Rodney? É verdade, a gente agradece muito. A gente tem muita coisa para agradecer ao Yarley essa participação, porque, como eu disse, acaba sendo um exemplo importantíssimo para todas as pessoas que assistiram, mães fissurados, simpatizantes com esse propósito de trabalhar que a fenda lábio-palatina seja trazida para o domínio público, para que as pessoas todas saibam que isso pode acontecer aqui na porta ao lado e não será uma coisa, um transtorno que não seja superável. É possível reabilitar a fenda lábio-palatina na totalidade, na maior parte das vezes, com mais trabalho, com menos trabalho, mas a gente consegue reabilitação. E o Yarley é a prova disso, que ainda vai a meio e, no entanto, como vocês podem perceber, tem aqui uma vida de projetos, de sonhos, nada está comprometido na sua vida por essa situação, a não ser os tempos que despendeu para poder fazer os tratamentos que necessitava. Yarley, é muito importante a gente deixar aqui algumas mensagens, porque esse programa fica gravado, essa live vai ficar gravada, e em algum momento alguém irá ouvir no YouTube essa nossa conversa, e eu acho que era importante, sendo o Yarley um palestrante motivacional, eu queria te pedir, assim, num minuto,
uma mensagem que tu deixasses aqui para as pessoas que ouvirem essa live depois dela já ter terminado, que venham, que ouçam depois nas repetições, o que pode ser para elas encontrar um Atlas Lipcast agora, se estão começando a jornada, se estão passando por dificuldades, se isso pode lhes trazer alguma coisa de bom, uma palavra que tu entendas que seja legítima sobre o Atlas Lipcast, e principalmente para que isso possa ser uma mensagem de inspiração para as pessoas perceberem que há mais vida para além da fenda, há muito mais vida para além da fenda. A fenda não é o limite e não é aquilo que vos define. Vocês são seres humanos maravilhosos e têm uma fenda como outras pessoas têm outras coisas. Então, amigão, a mensagem que eu deixaria é que essas pessoas, né, tenham a resiliência de continuar em frente. Muitos casos, né, de pessoas que entraram em contato comigo pensando em desistir do tratamento, que desistiram porque não tiveram motivação, não tiveram alguém ou pessoas para ajudarem elas a seguir em frente. Eu falo, né, a esse ouvinte, né, ou essa pessoa que está nos assistindo, que continue em frente, né, assim como o Atlas Lipcast, né, ajuda essas pessoas, sempre leva essa resiliência, né, de continuar em frente. Continue em frente, não pense em desistir, né, sonhe grande, né, como você até disse, né, a energia que a gente gasta sonhando pequeno, é melhor sonharmos grandes. Então vamos sonharmos grandes, vamos continuar em frente, né? O tratamento é difícil, eu ainda não fiz todo ele pode ser difícil, mas que garanto, o resultado será compensador. Então continue nesta batalha, nesta maratona, né? E não se deixe abalar por barreiras, e sim, supere-as, pule elas, haja da melhor, né, maneira possível. Não se deixe abalar por preconceitos, por mensagens, né, que cada vez sejam, né, mais tristes. Mas sim, se continue em frente, né, use aquele filtro, né, que a gente falou, né, se é útil, né, se vai mudar alguma coisa para positivo na sua vida e afins. Mas que continue em frente, sempre resiliente, né, se motive a cada dia, melhore-se a cada dia, né, seja no bem-estar, né, seja evoluindo como pessoa. Bacana, fantástico. Por isso que vale a pena, Tia Mai, tá vendo? Vale a pena a gente estar aqui todas as segundas-feiras, faça chuva, faça sol, todas as segundas-feiras, 9h30, 6h30 no Brasil, 5h30 na Colômbia e na Venezuela, 6h30, acho que em Tampa, e seja que horas for, nós todas as segundas-feiras vamos estar aqui de volta para falar com vocês. Segunda, 9h30, é o nome do nosso projeto. E a Tia Mai e eu esperamos que você tenha aproveitado, que tenha desfrutado e aprendido alguma coisa. Hoje foi uma lição de vida que a gente teve aqui, mais do que qualquer outra questão. E nós voltaremos segunda, 9h30, a encontrar com vocês. Bem-haja e Arley. Tem segunda volta, e terceira e quarta, talvez. Falei? Não, com toda certeza, estou à disposição. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tem participado dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.